Salve Maria, Deus abençoe você e toda a sua família. Então vamos dar nossa continuidade ao nosso curso. Vamos agora ver a segunda parte da história, né? A gente parou ali nos primeiros anos de São Luís. Então vamos agora mostrar qual que foi o desfecho, o que aconteceu com ele depois que ele fez, né, sua ordenação, né, e em diante. O que aconteceu, né? Foi ordenado, né, São Luís foi ordenado em junho de 1700 e atribuído a Nantes, né? E suas cartas deste período mostram que ele sentiu-se frustrado por causa que ele não tinha oportunidade para pregar, né? E as atividades que estava considerava, né, essa era a atividade que ele considerava o motivo da sua vocação. Então, estudou várias opções, né? Inclusive ele cogitou se tornar um eremita, mas a convicção de que ele foi chamado para pregar missões para os pobres aumentou cada vez mais. Então, 5 meses depois de sua ordenação, em novembro de 1700, ele escreveu assim: estou perguntando continuamente em minhas orações, para quê? 3 pontinhos. Os bons padres preguem missões e retiros no âmbito da proteção da Santíssima Virgem. Então ele já começou ali a refletir, mas eu preciso, né, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir falar disso. Este pensamento inicial acabou por conduzi-lo à formação da Companhia de Maria, né? Nessa época ele reuniu-se com Marie, né, Marie-Louise Trichet, quando foi nomeado capelão do Hospital de Poitiers. Essa reunião tornou-se o início do 34 anos de serviço aos pobres de Marie-Louise e Louis, né? Marie-Louise e Louis. Frustrados com os bispos locais, São Luís decidiu fazer uma peregrinação a Roma para pedir um conselho ao Papa, né, Papa Clemente XI, isso? 11, Papa Clemente XI, sobre o que ele deveria fazer, né, e foi enviado de volta à França com o título de missionário apostólico. Durante vários anos ele perguntou em sua missão na Bretanha francesa, a partir de Nantes, e sua reputação como um grande missionário cresceu e ele se tornou conhecido como o Bom Pai de Montfort. Em Pontchâteau, ele atraiu milhares de pessoas para ajudá-lo à construção de um grande calvário. Isso tornou-se causa de uma das suas maiores decepções. Na véspera de sua própria bênção, o bispo local, né, depois de ouvi-lo, proibiu sua bênção para ordem do rei da França, sobre a influência de membros da escola jansenista. É relatado que, ao receber a notícia, disse aos milhares que aguardavam sua bênção assim, né: tínhamos a esperança de construir um calvário aqui. Vamos construí-los em nossos corações. Bendito seja Deus. Então, ele não se revoltou, né? Claro que aquilo ali machucou, né? Penetrou ali no coração dele, mas ele simplesmente falou: não deixaram, vamos colocar então nos nossos corações. Que Cristo não morra nos nossos corações, né? Ele deixou algumas obras para nós. Então, em Nantes, assim que ele deixou Nantes, e os próximos anos foram extremamente ocupados para ele, né? São Luís estava constantemente ocupado em missões de pregação, sempre viajando, mas ele também encontrou tempo para escrever, né, o nosso tratado que nós vamos estar estudando, com o Segredo de Maria, com o Segredo do Admirável do Santíssimo Rosário, as regras para a Companhia de Maria e as Filhas da Sabedoria, e muitos outros hinos que ele mesmo compôs e escreveu.
A sua missão teve grande impacto, especialmente em vender. O estilo de sua pregação, aquecido, né, foi considerada por algumas pessoas como algo estranho, e que ele foi envenenado uma vez. Apesar de não ser fatal, sua saúde se deteriorou-se, mas ele continuou pregando livremente em escolas para os meninos e para as meninas pobres. Então ele tinha muito foco nos pobres, né? São Luís cria, né, as filhas da sabedoria. Então, o bispo de La Rochelle tinha se impressionado com Luís há algum tempo e convidou-o para abrir uma escola ali. Então, São Luís, com a ajuda de suas seguidoras, Marie-Louise Trichet e Catherine Brunet, ali estavam diversas pessoas em 1715 e foi aberta uma escola. Em pouco tempo tinha 400 alunos. Em 22 de agosto de 1715, elas, juntamente com Marie Villot e Marie Regnier de La Rochelle, receberam a aprovação do bispo de Champlefort para desempenhar a sua profissão religiosa sob a direção de São Luís. Então, na cerimônia, São Luís disse-lhes: ligue-se às filhas da sabedoria para o ensino das crianças e do cuidado dos pobres. Então, as filhas da sabedoria cresceram e tornaram-se uma organização internacional. As estátuas dos seus fundadores foram colocadas na Basílica de São Pedro. Então, São Luís, nesse momento, ele cria a sua primeira congregação, né? Ele ainda não tinha uma congregação masculina, mas ele começa ali a sua companhia, né? Então, assim, a Companhia de Maria, que é os Monfortinos hoje, né? Ele tem ali a sua comunidade, ela deu um início, né? Só que pela história, né, pelo que a gente lê, somente depois de um tempo que ela se tornou uma congregação erigida. Tanto que quando ele fala nas suas obras, né, ele menciona que a consagração não está erigida em confraria como era de se esperar, como que era o desejo dele, né? Mas após algum tempo ela se tornou uma congregação como ele realmente queria. São Luís, né, ele, desgastado pelo trabalho árduo e de suas doenças, ele faleceu em 28 de abril de 1716, então um ano, né, quase um pouco menos de um ano após a fundação das Filhas de Sabedoria, quando ia iniciar uma missão em Saint-Laurent-sur-Sever, na França, que seria sua última pelo seu estado grave de saúde. Então, ele tinha 43 anos e era sacerdote há apenas 16 anos. Seu último sermão foi sobre a ternura de Jesus e a sabedoria do Pai encarnado. Milhares de pessoas se reuniram para o seu enterro na igreja paroquial, e muito rapidamente houve histórias de milagres realizados em seu túmulo, né? Exatamente 43 anos após o dia da sua morte, em 28 de abril de 1759, Marie-Louise Trichet também morreu em Saint-Laurent-sur-Sever e foi enterrada ao lado de São Luís, mais de 2 séculos mais tarde, em 19 de setembro de 1996, Papa João Paulo II, que beatificou Marie-Louise Trichet, entrou no mesmo local para meditar e orar sobre o túmulo adjacentes de São Luís Maria e de Marie-Louise Trichet em Saint-Laurent-sur-Sever, né? São Luís, ele influenciou muitos papas, né? A gente tem ali, por exemplo, o Papa João Paulo II, né? Mas em junho de 1700, quando jovem, Luís foi ordenado sacerdote. Ele era jovem idealista, mas
um outro homem que queria ser o capelão dos pobres tem sido inspirado como um adolescente, tem sido uma inspiração, né, para um adolescente para pregar aos pobres. Mas ele também tinha uma grande devoção à Virgem Maria e estava disposto a arriscar-se a dar a vida por isso. Então, nos séculos mais tarde, ele influenciou 4 papas: o Papa Leão XIII, o Papa Pio X, o Papa Pio XII e o Papa João Paulo II. E agora está sendo considerada a possibilidade de reconhecê-lo doutor da Igreja. Então, São Luís está sendo, né, cotado para se tornar um doutor da Igreja Católica, pelo seu grande conteúdo, pela sua grande história, né? O Papa Leão XIII e o Papa Pio X invocaram os escritos de São Luís de Montfort e promulgaram sua visão mariana. Foi dito que a encíclica mariana de Pio X, Ad Diem Illum, não foi apenas influenciada, mas penetrou pela Mariologia de Montfort, né? E que tanto Leão XIII e Pio X aplicaram a análise mariana de Montfort à Igreja como um todo. Então, Papa Leão XIII, vamos falar primeiro do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, baseado nos escritos de São Luís de Montfort, promulgou 10 encíclicas sobre o Santo Rosário e a devoção mariana. Em sua encíclica sobre o cinquentenário do dogma da Imaculada Conceição, ressaltou seu papel na redenção da humanidade, que citava a Virgem Maria como medianeira e corredentora dentro do espírito e das palavras de São Luís de Montfort. E São Luís, né, foi beatificado por Leão XIII, né, Leão XIII, em 1888. Então foi o próprio Papa Leão XIII que o beatificou. O Papa Pio X, II, foi um pontífice com uma forte devoção mariana, e ele ficou impressionado com o trabalho de São Luís, e quando ele canonizou São Luís Montfort, em 27 de julho de 1947, disse: só Deus era tudo para ele. Devemos permanecer fiéis à herança preciosa que ele nos deixou, este grande santo. E São João Paulo II, o Papa João Paulo, né, ele recordou uma vez ainda, como jovem seminarista, ele disse, né, leu e releu muitas vezes e com grande lucro espiritual um dos trabalhos de Montfort, e que então eu percebi que eu não poderia excluir a mãe do Senhor da minha vida, sem obscurecer a vontade de Deus Trindade. Então, o próprio Papa João Paulo II diz isso, né? De acordo com a sua carta apostólica Rosarium Virginis Maria e o lema pessoal pontifício Totus Tuus, que é o lema mais conhecido sobre São Luís, foi inspirado na doutrina sobre a excelência da devoção mariana e total consagração de São Luís Montfort. Os pensamentos e escritos e o exemplo de São Luís Maria Grignon de Montfort também foram apontados para a encíclica Redemptoris Mater do mesmo Papa, como um distintivo testemunho de espiritualidade mariana na tradição católica. Ao falar com os padres monfortinos, o pontífice também declarou que a sua leitura do trabalho do Santo Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria foi uma decisiva virada na sua vida. Então, meus irmãos e irmãs, né, vamos ficar por aqui, mas eu quero convidar você a ler, né, vou disponibilizar o link, então vocês leiam, releiam, façam, debrucem esse material. Escutem de novo esse áudio, escutem de novo esse vídeo, assistam de novo, né? Deixe o like, você que está nos acompanhando, porque ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreve, tá bom? Mas o ponto principal que eu quero deixar para vocês é um santo que influenciou santo.
São Luís influenciou São João Paulo II diretamente com o tratado. Depois nós vamos falar sobre o restinho, né? Mais um pouquinho de coisinhas aqui para a gente poder esmiuçar, né? Mas, amados, vamos prestar atenção numa coisa. São Luís, ele influenciou um santo. Foi o ponto principal de um santo. Então, é o que ele quer. Ele fala isso nesse tratado aqui. Na verdade, o que comenta, faz o comentário aqui, diz que o tratado ele não é uma recomendação alguma, mas ele é um total ensino de santidade, é um tratar de oração. Então, é um livro de oração, é um livro que nos ensina a rezar. Às vezes a gente tenta ler o Castelo Interior, o Memorado Interior, a gente às vezes tenta ler Caminho de Perfeição, e a gente ainda não entende. Começa por aqui que você entende, tá bom? Aqui tem muita coisa que lá você vai entender. E é uma leitura simples. Então vamos buscar a entender como que São Luís nos traz esse olhar trinitário, esse olhar santificante, e como nós podemos santificar as nossas vidas com isso, tá bom? Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.